Olá, Soraya. De fingir que só agora é que nos vimos. Antes de Alô, mais, obrigada por teres aceito este convite. obrigada eu. Eu não sei se foi de propósito, porque foste tu que sugeriste a data, mas escolhemos um dia super especial. Verdade. Por acaso não foi de propósito, foi mesmo de acordo com a minha disponibilidade. E depois, quando marquei, percebi, ok, nem a propósito, isto vai ser num dia particular para todos, independentemente de acreditarmos ou não, para todos mesmo, porque isto é uma transição muito bonita. Isso é importante. Queres-nos explicar só para... Eu vou fazer um resumo que acho que é relevante. Eu acredito cada vez mais no impacto que algumas coisas que não são visíveis a olho nu têm nas nossas vidas, nomeadamente dos astros, mas não só. Eu convido as pessoas a ouvirem o podcast anterior que nós gravámos. Depois, quando estiver no YouTube, eu deixo aqui, vou deixar aqui o link para esse episódio, e foste a primeira pessoa que me conseguiu fazer perceber a questão das vidas passadas, e por isso é que eu desafio a que as pessoas vão ouvir, porque eu sou muito pragmática, tenho um lado científico muito, muito forte, e de repente, de facto, houve ali um clique na nossa conversa que me levou a isso. Por exemplo, a influência das vidas passadas, de quem somos, tudo isso, que isso influencia a nossa vida, e por isso é que te convidei para fazermos. Vai ser o último episódio de 2020, é simbólico, e para que as pessoas Uau, possam guardar, ouvir, seja este episódio, seja de facto o anterior que gravámos juntas, para entrar em 2021 com outra disposição e com uma data de coisas que vamos sugerir. Já explica-nos o que é que está a acontecer agora de tão único, e atenção, porque isto não tem a ver nada só com mapas daquilo que influencia cada um de nós, mas se falarmos com qualquer astrofísico, ele vai dizer exatamente o mesmo, que é aquilo que está a acontecer neste momento é único e não se repete há 800 anos. É isso, Soraya? é assim, a conjunção de Júpiter e Saturno não acontece há cerca de, ora bem, em Capricórnio, 200 anos, creio eu. Então, o que é que acontece hoje? Hoje acontecem várias coisas. Então, a primeira delas é o solstício de inverno, que aconteceu por volta das 10h05 da nossa manhã. E, portanto, entramos no nosso hemisfério no inverno, ok? No nosso Entramos, recolhimento. sim, no nosso, pelo menos é a altura disso. Não quer dizer que toda a gente sinta essa necessidade, mas é esse o convite da natureza no nosso hemisfério, que é mesmo de recolhermos, abrandarmos e aproveitarmos a energia com o que ela tem para nos oferecer agora, ok? E isto significa que estamos oficialmente com o Sol a transitar por Capricórnio, ok? Portanto, deixámos o Sagitário, que é aquele signo mais expansivo, que nos vai dar aqui também uma lufada de ar fresco que estávamos a precisar, e agora sim, estamos em Capricórnio. O que é que aconteceu também? Mercúrio também entrou em Capricórnio, e portanto o Mercúrio, aliás, e o Sol estão os dois em Capricórnio, e portanto também a partir de hoje a nossa comunicação vai tender a ser um bocadinho mais séria. Mas eu Se queria que me estivermos explicasse, Soraya, para quem não percebe nada, ou seja, para quem eu dizer que Mercúrio passa por aqui ou por ali diz muito pouco, em termos de energia ou de convite, sim, como tu dizias, o que é que neste dia, nós estamos a gravar a 21 de dezembro, não é? Como estávamos a dizer, iniciámos hoje o inverno, e esta altura na natureza de algum recolhimento, hoje é o dia mais curto do nosso sim. ano. Mas aquilo que tu dizes em termos, não é, do que está acima de nós, que energias são essas, ou que convites são esses? Percebes? O que é que a pessoa Então, sente? é assim, ao nível de Mercúrio, que tem a ver com a nossa comunicação, com a forma como nós comunicamos, como nós passamos as nossas mensagens, significa que a partir de hoje e nos próximos 2 meses, nós vamos estar a comunicar com mais seriedade, com mais responsabilidade. Precisamos de ter mais cuidado para não falarmos só por falar,
porque de facto as palavras a partir de hoje ganham um peso diferente, que é o peso da responsabilidade de Capricórnio, porque Capricórnio é um signo muito associado a esta responsabilidade, até porque Saturno é o seu planeta regente, e agora sim vou falar um bocadinho então desta conjunção e desta transição. Portanto, Saturno é o planeta regente de Capricórnio, sendo também um dos planetas regentes de Aquário, que é então onde acontece esta grande conjunção de Saturno e Júpiter. A partir de hoje, há muitas colegas minhas, muitos colegas meus, muitos astrólogos que falam da nova era de Aquário, como hoje estivéssemos a entrar na era de Aquário. Eu não sei se é tão fatídica assim como Marcado. ao final do dia, por volta das 18 e qualquer coisa, vamos mesmo entrar na nova era de Aquário. Eu não sei bem se podemos dizer isto assim, porque quando há uma transição, não há uma hora exata. E eu vou dar um exemplo para ver se as pessoas conseguem entender. Imaginem, se nós estivermos num processo de divórcio, nós temos uma data marcada para ir assinar o divórcio, por exemplo, não é? Temos que ir assinar o divórcio. A verdade é que nós vamos assinar, ambas as partes assinam o divórcio e vão-se embora, mas o divórcio não está concluído. Ou seja, há uma formalização do divórcio, as pessoas assinaram, mas caramba, há todo um processo de integração para fazer, há todo um luto para fazer. E que cada um vai fazê-lo a diferentes velocidades. À sua maneira, exatamente. Okay. Pronto. Eu espero que este exemplo ajude. Existe de facto uma data simbólica que acontece, sim. Mas os processos que cada um vai viver não é tão marcado. Sim. Isto é a mesma coisa que eu vos dizer assim, porque eu estou a sentir que existem, por exemplo, muitas pessoas desejosas, e não estou a exagerar, desejosas que chegam o dia 1 de janeiro. E isto é um alerta que, atenção, porque quando tocar o primeiro minuto do dia 1 de janeiro, a nossa vida não mudou. Podemos estar renovados de esperança, pois, nós podemos estar renovados de esperança, mas cuidado, porque as coisas não mudam só porque na efeméride marca uma transição. É um processo. Portanto, isto é uma transição que nos vai pedir para parar, para perceber qual é que foi a aprendizagem, o que é que eu preciso de integrar, para que gradualmente exista uma transição. Mas será, também antes de passarmos a isso, porque eram umas perguntas que eu te quero fazer em relação até 2020, mas isto de que toda a gente fala, esta nova era, dá-me assim, sei lá, 3 palavras-chave que a caracterizem. Que a caracterizem? Ok. Sim. Então, a partir de agora, nós vamos ser todos chamados a olhar uns pelos outros, ok? Aquário é um signo coletivo, é um signo muito humano, fraterno, de igualdade de direitos, não há diferença, nós somos mesmo todos iguais e podemos estar, uma das expressões que foi muito utilizada este ano, que é não estamos todos no mesmo barco ou estamos todos no mesmo barco, depois depende das interpretações de cada pessoa, mas a verdade é que nós somos todos agentes de um planeta que nos acolhe como casa. Fazemos todos parte disto invariavelmente, portanto não há nada que possa vir contrariar esta informação. Agora, isto pode ser mais fácil para uns do que para outros, porque os egos atrapalham um bocadinho e a nossa tendência, porque estamos a transitar de uma energia de terra, Capricórnio, ok, para uma energia de ar, que caracteriza o elemento de Aquário. E, portanto, nós vamos ser todos convidados a sair deste lado mais material do ter, ok? Para eventualmente até nos valorizarmos e valorizarmos os outros, para esta energia de ar que nos obriga a partilhar, a trocar. E isto é muito de ar, seja Aquário, seja Gêmeos, seja Balança, o outro está sempre envolvido. A nível muito pragmático, Soraya, a verdade é que vamos sair, se não vamos sair, estamos num pós, ainda que possamos vir a melhorar, estamos a sofrer as consequências de uma crise que é global, de uma crise completamente nova, porque não tem nenhum agente que nós possamos pegar nele e dizer a culpa é tua, a não ser esse tal bichinho que ainda por cima vai mudando, porque é muito mais adaptável do que nós achamos e muito mais inteligente do que nós. Mas estamos perante uma crise iminente a nível dos valores, mesmo a nível dos valores materiais, e eu acredito mesmo a nível pragmático que vamos precisar de facto muito uns dos outros para que isto não seja uma catástrofe, não é? Sem dúvida nenhuma.
Tu falas Sim. muito sobre isto e eu gostava de passar, que é, nós podemos desejar muito que 2020 fique para trás, eu não faço parte desse grupo, acho que 2020 foi um ano riquíssimo a nível de aprendizagens, mas de facto há coisas que nós temos que levar deste ano, não é? Há coisas que nós tivemos que aprender durante este ano, não é? Se as pessoas forem daquelas que estão a fazer agora aquelas listas, aqueles balanços, em vez de detestarem 2020, o que é que as podemos convidar a fazer? Acho que podem experimentar perceber quanto tempo, em qualidade, tiveram a oportunidade de partilhar com os seus, por exemplo, num contexto familiar. Não vou falar de família na perspectiva de adultos com os seus pais que podem ser considerados agora idosos, ok? Porque pelas restrições, todo o conselho que foi dado foi mantenham a distância, portanto protejam os nossos velhinhos, não é? Mas estou a falar num contexto familiar de casais com filhos pequeninos, ok? Eu acho que se tinha esquecido um bocadinho a dinâmica familiar, o valor que isso tem. E de repente as pessoas passam a estar em casa umas com as outras e as rotinas ganham também elas um outro peso, ok? Porque nós podemos ficar privados de um conjunto de coisas, mas quando estamos em casa uns com os outros, caramba, não dá para fingir que aquele elefante não existe e nós temos que lidar com ele, ok? Daí tantas rupturas, daí tantos divórcios, mas também tantos bebés que, entretanto, tantas mulheres que estão grávidas e são os bebés, não é, da quarentena e que é mágico, não é? As pessoas também tiveram mais tempo para explorar os seus dons, para praticar algum tipo de exercício que ainda não tinham experimentado, algum tipo de arte, uma pintura, por exemplo, ilustrações como também temos vindo a ver, a explorar pelo Instagram, tanta coisa que pode ser feito, não é? Eu acho que, sobretudo, para toda a gente foi, à exceção das crianças, que coitadas, nem sequer têm esta obrigação, tiveram a oportunidade de entrar em contacto consigo próprias, ok? Não há fuga, não há o jantar social para fingir que isto não está a acontecer e é muito mais fácil porque quando eu chegar a casa eu só preciso de lavar os dentes, deitar-me amanhã é outro dia e isto dia após dia após dia. Portanto, as pessoas foram obrigadas ou tiveram a oportunidade, depende de como eu quiser encarar isto, não é? De olharem para si e de cuidarem de si. E eu Eu acho que acho que também esta foi uma das grandes lições. foi interior, mas eu acho também, será que houve sabes que existiam assim sítios que continuavam fechados, sempre como era a questão dos lares, não é? Os lares estavam lá e na verdade eram coisas que no nosso dia-a-dia não existiam. E de repente teres consciência dos lares, das crianças que não têm acesso às coisas que os nossos filhos têm acesso. Portanto, nós que vivíamos um bocadinho neste modo automático e da nossa realidade, eu acho que de repente houve certos focos que foi como se o mundo abanasse e o pó apareceu ali e nós tivemos que olhar, tivemos que perceber que os nossos velhotes estão de facto imensamente isolados, agora ainda mais, mas eles já se estavam isolados, em situações francamente desprotegidas, algumas. Por outro lado, perceberes que há crianças que a escola não é igual, não é? Que nós não temos todas profissões iguais, apesar de acharmos, há alguns de nós que, apesar de termos salários, a quem é exigido tudo quando acontece uma coisa destas, não é? Aos professores, aos médicos, aos enfermeiros, ao pessoal auxiliar, mas eu acho que sim, foi um abanão de nós à força tivemos que parar e olhar para nós, claro, mas também para alguns focos que nós não tínhamos olhado e que eu acho que é isso que tu, apesar de ter um lado, não é que tu falas dos clientes, mas que eu acredito muito que houve um abanão que nós impertrivelmente vamos ter que olhar para ele. Sim, vamos ter que, sim. no futuro, perceber o que é que está lá. Isto foi só... a preparação, como tu dizes, não é? Eu costumo dizer, eu não quero ser pessimista e também não quero ser fatalista, mas acho que devemos todos desenvolver aqui a nossa consciência crítica, que é, atenção, isto foi um preview do que vai acontecer, foi uma oportunidade para nós podermos lavrar a nossa terra para depois poder voltar a semear e colher com muito mais frutos saudáveis, ok? As crianças,
Eu acho que nós ainda podemos não ter contacto com isto e talvez daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, também depende da idade das crianças com que estejamos a lidar à data de hoje, precisamente, o impacto que isto vai ter, o nível social, não é? A interação social destas crianças, eu acho que está totalmente desprotegida. Felizmente existem instituições que continuam a promover, obviamente, os cuidados, mas que não estão a evitar que as crianças brinquem umas com as outras e que se aproximem umas das outras. Isso para mim é um crime fazê-lo. Acho que as crianças precisam mesmo, por favor, do que nos diferencia da espécie. Nós somos humanos e, portanto, nós somos um conjunto de emoções e de afetos e nós precisamos disto. Ainda que eu possa ser mais ou menos introvertida ou extrovertida, eu preciso de alguma forma de me manifestar emocionalmente, ok? Eu preciso de me afastar quando eu escolho me afastar. Não me imponham eu afastar-me. Isso é antinatura. Vendo como preview, 2021 vai trazer muitos desafios? Vai. 2021 vai ser altamente desafiante. Também vai ser bom, como nós estamos nesta transição para aquário, vão surgir um conjunto de parcerias novas, as pessoas vão estar, não é o mais atentas, porque há sempre pessoas atentas, mas eu acho que em cada um de nós, o convite é este, não quer dizer que toda a gente consiga aceitar o convite ou responder ao convite, mas o convite para agora é: onde é que eu posso fazer a diferença na minha comunidade? Que causa é que eu quero abraçar e que quero agir ativamente e não só escrever no Instagram ou no Facebook que apoio esta causa e faço uma fotografia e pronto, lavo as mãos, fiz a minha parte e as pessoas acreditam que eu me estou associada àquela causa. Não, agora vai ser muito mais, temos que fazer qualquer coisa em conjunto, porque não há mais o eu sozinho. Não há. Há o eu sozinho no sentido de eu preciso de cuidar de mim, porque se eu não cuidar de mim, quem cuidará? E isto não é clichê, isto é real, eu preciso mesmo de cuidar de mim, mas a partir de agora nós somos pontes, somos uma rede que opera a nível global. E por isso é que Aquário também tem muito esta associação às tecnologias, ok? Porque um dos planetas regentes também de Aquário é Urano. Temos Saturno e temos Urano, sendo que Saturno é um planeta muito mais conservador, ok? Que gosta das coisas um bocadinho mais tradicionais, pouco disruptivas, portanto, já sabemos que isto é seguro e vamos ficar por aqui, trabalhamos com isto. Urano não, Urano é o planeta regente de Aquário, o planeta moderno, ok? E para o ano, Urano vai estar, aliás, Urano já está em Touro e para o ano vai fazer quadratura a Saturno. E isto significa o quê? Para que as pessoas possam perceber que... Traduzindo. Traduzindo. Isto quer dizer que nós vamos levar alguns abanões para o ano, ok? E como Urano está em Touro, e Touro é um signo da matéria, é um signo dos apegos, ok? E esta transição de Júpiter para Aquário, Júpiter sendo um benfeitor do zodíaco, um padrinho, e que tem muito a ver com as nossas crenças, com os nossos valores, com os nossos ideais, com a nossa visão de futuro, ele vai convidar todas as pessoas a libertarem-se de crenças que já não servem absolutamente nada. E este convite não vai ser propriamente um convite de: olha, queres vir cá a casa beber um café comigo para conversarmos? Não. É um convite de: eu vou na estrada e levo um caminhão de frente para me obrigar a parar e a refletir sobre o que é que eu de facto quero para a minha vida, porque o Urano é completamente imprevisível, mas vem mesmo obrigar à mudança, ok? Mas é uma mudança, imaginem que toda a gente está nesta altura da vida, se calhar, a pensar numa mudança que gostaria de ver na sua vida. E visualiza, até pode fazer assim um vision board, estás a ver? E visualiza, eu gostava, em 2021, eu gostava de fazer isto, gostava de me propor aquilo. Sim, Urano vai fazer a mudança acontecer, mas não tem nada a ver com aquilo que nós estamos a imaginar. Nunca. Isso é assustador. Nunca. Mas Urano é assustador. Urano é assustador. É mesmo assustador. E vai fazer quadratura a Saturno várias vezes e, portanto, nós vamos precisar de nos libertar de ideias que já não nos acrescentam absolutamente nada. Imaginem aquelas ideias que eu aprendi com a minha mãe ou com o meu pai,
já tinham aprendido com os seus pais, que já tinham aprendido com os seus pais, e nós estamos constantemente a perpetuar estas indicações. Estes valores passam, valores barra crenças, e de repente eu tenho que me confrontar com, mas afinal, sempre me ensinaram assim, tudo bem, mas isto faz sentido para mim, eu acredito nisto, se calhar isto não é meu, isto se calhar é da minha mãe, é do meu pai, já era dos meus avós, e para eles fez sentido e serviu, ou não serviu, mas eles nem sequer conseguiram fazer diferente ou não quiseram, está tudo certo. Agora, se para mim já não faz sentido, eu vou ter que pensar, eu tenho que alinhar os meus princípios. E os meus princípios dizem muito sobre a minha coluna vertebral, ou seja, há coisas às quais eu não me vou vergar, mas há lutas pelas quais eu vou ter que dar a mão a alguém para lutar com essa pessoa, ou vou ter que receber a mão de alguém para que essa pessoa também trilhe comigo o caminho de uma luta pela qual eu estou a combater. Porque a partir de agora temos mesmo todos que estar unidos, sem egos associados. Eu acredito mesmo que nós juntos podemos fazer a diferença. Não há ninguém igual a ti e não há ninguém igual a mim. E há muitas pessoas que podem fazer coisas semelhantes às nossas, mas nós somos mesmo seres únicos, sabes? E se nós conseguirmos fazer sinergias, a partir de agora é uma das palavras em cima da mesa, sinergia, completamente. Isto vai fazer toda a diferença. É perceber quem é que está perto de nós ou com quem é que nós podemos ser mais fortes numa determinada luta que escolhemos fazer. Isso será nestes processos de final do ano e conhecendo tu mais ou menos estas energias que tens falado, estas palavras nesta questão das sinergias, da mudança, da surpresa, o que é que as pessoas, de uma forma muito prática, assim, 2 ou 3 dicas daquilo que a pessoa pode fazer para estar mais preparado, ou seja, ok, estar mais consciente, mas fazer uma lista, sabes, como é que não é a lista do que vai acontecer, mas de que forma é que cada pessoa pode estar um bocadinho mais consciente e mais preparada para o ano que vem aí? É assim, o que eu vou dizer não é necessariamente fácil de fazer, ok? Mas são as minhas melhores sugestões, que é, independentemente do que eu deseje, eu devo confiar mais no que a vida tem preparado para mim, ok? Porque isto, mais uma vez, tem a ver com esta questão do Urano em Touro. Eu libertar-me da minha rigidez e da minha inflexibilidade, ok? Eu confiar que está tudo certo, está tudo escrito, aquilo que é para mim está guardado e se eu conseguir conectar-me e acreditar no fluxo, aquilo que eu quero vai acontecer, mas em vez de eu estar a tentar controlar ao milímetro, naquele dia, àquela hora, eu lanço para o universo. Eu gostava que isto acontecesse, eu gostava de me envolver neste tipo de projeto, eu gostava de conhecer aquela pessoa, de trabalhar com aquela pessoa. Mas as pessoas vão sempre dizer aquela coisa do então, mas isso significa que eu fico parado sem fazer nada? Não. Significa só que eu faço a minha parte, porque eu tenho que ser responsável pela minha vida, contudo, eu tenho que acreditar que há um fluxo na vida que vai conduzir a que aquilo que eu desejo e aquilo que me proponho vai aparecer no meu caminho. Ou seja, agora, convidar as pessoas a ser coerentes e responsáveis pelo que estão a fazer, mas não terem aquela falsa ilusão do controle, não é? Ou de que estão a segurar com muita força alguma coisa de que de facto controlam muito pouco. Porque isso é sabes que eu acredito profundamente nisso, já acreditava, e é uma coisa que as pessoas têm dificuldade. Eu entendo muito bem esse conceito, mas sei que as pessoas às vezes o levam como uma desresponsabilização, como o largar e há de acontecer. Não tem nada a ver com isso. Nós vamos sendo coerentes na forma como atuamos no nosso dia-a-dia com aquilo que nós queremos. Mas, como tu dizias, existe um fluxo, ou seja, nós não podemos acreditar que aquilo vai acontecer naquele dia, àquela hora, ou que não aconteceu porque determinada coisinha não aconteceu como nós achávamos exatamente que ia acontecer. É muito um acreditar e um ser coerente, não é, com aquilo que queremos. Olha, imagina, estás à procura de emprego e começas a enviar currículos e vais enviar currículos para todo o sítio. Não é estruturado, não é organizado. Okay. O objetivo é que tu possas adequar o teu currículo à oportunidade que tu efetivamente queres. Não é no sentido de, ok, eu quero aquele emprego e vou ficar sentada à espera
Não, eu vou trabalhar o meu networking, vou tentar perceber que pessoas é que me podem conectar com alguém importante naquela empresa, ou que conheçam a empresa e que me possam dar referências, porque às tantas eu até vou perceber, pá, afinal, esta empresa nem tem os valores com os quais eu me identifico, se calhar nem faz sentido, era aqui uma ilusão que eu tinha. Portanto, nós temos mesmo que ser agentes ativos, não é de esperarmos sentados que o Pai Natal também deixa pela lareira para nos vir entregar. Não, temos que fazer acontecer, temos que procurar as informações, temos que fazer o caminho, temos mesmo que nos fazer à estrada. Nós sermos um bocadinho Agora, mais estruturados. estruturados, organizados e com intenção. Com intenção, porque muitas das vezes as pessoas não acreditam que merecem ser felizes, não acreditam que merecem aquela oportunidade, não acreditam que estão ao mesmo nível que as outras pessoas. Eu vou dar-te um exemplo meu. Em 2011, 2012, creio, eu trabalhava na Jerónimo Martins, na área da contabilidade. Foi uma oportunidade que me aconteceu na vida, nada a ver com a minha licenciatura em marketing, aconteceu, simplesmente. E eu precisava trabalhar e aproveitei a oportunidade. E na organização estava lá uma mulher, que eu achava uma mulher lindíssima, que era responsável pelo marketing de um departamento, ok? E eu via aquela pessoa como alguém intocável. Intocável, assim, mas esquece esta pessoa, super educada, dizia bom dia, dizia boa tarde, mas nunca mais do que isto. Anos envolvidos, agora, eu tenho a Mafalda no meu Instagram, trocamos algumas mensagens. A Mafalda também está, entretanto, também se dedicou ao desenvolvimento pessoal, também está a estudar astrologia. Falamos tocato lá completamente e é isto de nós não somos mais do que ninguém, não somos, mas caramba, também não somos menos. E temos mesmo que acreditar que merecemos e que podemos, mas temos que colocar esta intenção de eu quero isto, eu quero, posso fazer, o que é que eu posso fazer, a quem é que eu me posso associar, qual é que é o valor acrescentado que eu posso também trazer para aquela pessoa, para aquela parceria, para aquela organização. E nós estamos sempre à espera de responsabilizar os outros. Sim, sim. Nós isso já, quer Sempre dizer, à espera. E não por pode causa do ser. nosso podcast falámos disso, quer dizer, é difícil perceber que numa determinado cenário em que as coisas não estão a correr bem, que a responsabilidade, porque culpa é outro tipo de palavra Sim, que não é para o caso, perceber que a responsabilidade daquilo está nas nossas mãos, e isso é duro. Por exemplo, tu falas da questão muito do mercado de trabalho, eu falo um bocadinho sobre as relações, que é quantas vezes estamos numa relação e repetimos que não estamos bem, que não estamos felizes, e pomos constantemente a responsabilidade do nosso lado. A minha campanha está on fire cá em casa. E pomos a responsabilidade do outro lado, a culpa é do outro, a responsabilidade é do outro, a vida nunca me corre bem, eu nunca encontro alguém de acordo com aquilo que eu quero. E às vezes as pessoas falam dessa questão da intenção, e eu acho que isso é importante, que é nós, se calhar, olha, se pudermos fazer alguma coisa nesse jeitinho de final do sim, é um ano. bocadinho de resolução para 2021 que eu saiba aproveitar as oportunidades que 2021 tem para mim, que eu não atrapalhe e que eu possa fluir no fluxo. Eu acho que isso é bonito. Eu acho que isso é bonito. Deixar a vida resolve sozinha. Ninguém entende a frase. Tem muitos anos que nós às vezes mexemos-nos demais em vez de parar um bocadinho para primeiro usufruir do que a vida nos vai dando e Sim. segundo para perceber que a vida às vezes está-nos a dar a mensagem certa na hora certa e nós estamos tão... Catarina, tantas vezes que aquilo não decorreu bem, aquela pessoa não aprovou, aquela pessoa não quis ter uma relação contigo, ou aquela pessoa acabou a relação contigo. E eu estou sempre a falar nas perspectivas negativas, porquê? Porque quando acontece positivo, ninguém sequer pensa, não é? Portanto, quando acontece alguma coisa menos positiva, nada corre bem, e só com perspectiva é que nós conseguimos olhar para trás e assim, caramba, foi a melhor coisa que aconteceu. Claro. Não é? Só mesmo com o tempo, e aquela a mítica frase de o tempo é o melhor conselheiro, o tempo cura tudo. Ok, Sim. não é literal, porque há coisas que vão estar sempre, mas é como as feridas, portanto, nós vamos ficar sempre com cicatriz. E se passarmos com a nossa mão, nós podemos sentir e relembra-nos do que foi, mas também nos faz perceber que ainda estamos cá. E tanto que já passou, e tanto que já vivemos, e
e tão positivo que também já passou pela nossa vida. Portanto, o tempo é de facto um bom amigo para nós. 2020 foi uma bênção, ainda que nem toda a gente consiga, foi mesmo uma bênção, porque só nos veio preparar terreno, porque o próximo ano nós não estamos preparados para o que vai acontecer. A recessão económica vai ser um ano muito, muito, muito difícil, vai ser um ano muito, muito triste, feio, duro. Se existem pessoas que já têm contactos de amigos na sua rede que perderam emprego ou familiares, para o ano isto vai ganhar outra escala, ok? Sim. Vai ganhar outra escala e, portanto, daí a questão de termos mesmo que nos abraçar uns aos outros e suportar, literalmente suportar a dor do outro com empatia, portanto, com muito amor, com muita empatia, sem julgamento, porque isto vai ser difícil. Outro convite que durante o ano 2020 foi sendo feito, que eu deixava para finalizar, porque acho que também foi importante nisto da questão também económica, nós fomos sendo convidados a ir largando aquilo que de facto não interessa, também a nível material. É verdade que há abanões, pronto, que são à força e nós fomos sendo preparados com estes abanões que o vírus nos trouxe, mas de facto 2021 trará uma questão muito mais pesada e nós vamos ter que ser capazes de largar o que não é mesmo necessário, porque há coisas das quais não podemos prescindir, felizmente, e temos que cá estar para nos ajudar uns aos outros, mas eu acho fundamental que a parte material, não é no sentido, é óbvio, para mim é um privilégio, não é? Porque eu quando estou a limitar-me já é num sentido muito bom, porque também não passo nenhum tipo de necessidade e outros passam verdadeiramente, e portanto é preciso estarmos cá, como tu dizias, para poder nos ajudar e criar redes de contactos, de se calhar há áreas que felizmente agora até vão estando melhores, não é? A área do online, enquanto outras nós sabemos que vão ser duríssimo. Agora há bocado estava a pensar, quer dizer, se nós achávamos que a parte da restauração e do turismo estava má, neste momento com um novo abanão não sabemos como é que as coisas vão estar, e que possamos estar atentos, não é, às oportunidades de trabalho, tanto às nossas como às daquelas pessoas que nós conhecemos, podermos dar a mão. Eu acho que isso é... Nós fomos sendo convidados a isso e que de facto... Repara que tu disseste uma coisa interessante que foi esta questão do desapego, de nos desapegarmos. Houve aqui um convite para, e foi mesmo um convite, porque o Urano está retrógrado, mas vai ficar direto, entretanto. E aquele impacto, aquela mudança repentina e às vezes trágica que eu abordava é mesmo isto. É porque este ano foi mesmo um convite de, olha, toma lá atenção ao que é que está na tua vida que já não te está a acrescentar absolutamente nada, que já não te permite crescer, que já não te permite teres uma harmonia, que já não te permite paz de espírito. Portanto, sai dessa paz podre que é a tua vida, olha bem e faz aí uma faxina. E foi um convite. Quem fez, fez. Quem não fez, vai ter que fazer. Mas vai ter que fazer com resistência. E a tendência é que seja muito, muito, muito agressivo e muito doloroso. Então agora vamos ter que pegar aqui numa coisa só para terminar, depois com um ar mais suave, que eu já estou aqui com um pânico. Achas que assim, se formos olhar aí para os astros, vamos passar agora por dureza e dá assim um prazo, mesmo que seja de anos, para isto voltar a dar assim um ar de anos? Olha, eu já sei que são anos, por isso é que eu estou a dizer anos. Não, eu estou a dizer isto porquê? Porque nós agora temos o Saturno e o Júpiter a entrar em Aquário, mas o Plutão ainda está em Capricórnio. E, portanto, o Plutão ainda está a varrer e ainda está a levantar o pó de muito esqueleto que tem que vir à tona. Portanto, eu diria que Aquário, lá para 2023, 2024, nós vamos poder... Adoro, viram? São só uns anos. Não, mas repara, a questão é, se nós contribuirmos, se nós alinharmos com o fluxo, as coisas não são assim tão duras, porque nós estamos responsabilizados pela nossa vida, estamos conscientes do que queremos e estamos a trabalhar nesse sentido. Agora, se eu simplesmente quiser armar-me em vítima e achar que o mundo realmente vive em minha função, que eu sou o sol, eu sou o centro, vai ser mais difícil. Alinhar com o fluxo, como é que a Pipoca é que tem a frase, né, do aceita que dói menos? Não, é mesmo confiar mais do que a vida resolve-se sozinha, percebes? É mesmo, faz a tua parte, porque a vida resolve-se de facto sozinha. É isto. Sermos responsáveis, estarmos cá e pronto, em relação a nós, depois eu agora vou desligar para me despedir, não se esqueçam de subscrever. Obrigada. Agora vou estar em modo
Vou trazer o YouTube e as caras aqui, mas vou novamente convidar-vos a ouvir a conversa que já tive com a Soraya. E, portanto, vou-me despedir, Soraya, não fujas, que eu vou só parar de gravar. Bom Natal para todos. E outra coisa que eu acho que ajuda sempre, que se ainda não ofereceram prendas nesta altura, não se esqueçam que uma sessão de coach é sempre um ótimo presente que podem dar a alguém que sintam que está assim mais perdido. Podem mandar assim um mail à Soraya e ajudar a que a pessoa entre assim num... se oriente, porque orientar é sempre metade do caminho. Mais consciente, sim. Obrigada. Vou só... Obrigada.